Viver em um mundo de maravilhas pode não ser tão seguro. Como será que a mídia reagiria e formaria a opinião pública a respeito de seres fantásticos vivendo entre nós? Será que a manipulação através do medo é algo que só existe na ficção? Fala, marinheiros geek editor internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre Marvels, HQ escrita pelo Kurt Busiek e ilustrada pelo Alex Ross. O universo cinematográfico da Marvel está completando agora 10 anos, e ele marcou o cinema, criando uma franquia gigantesca que interliga filmes, personagens, acontecimentos. Nos quadrinhos, a Marvel também revolucionou, pois ela criou esse universo em que todos esses heróis e vilões podem viver e inclusive habitar a mesma cidade, cidades que são reais, como Nova York, por exemplo. Eles trazem então esses personagens para mais perto de nós, pois eles são influenciados e até vivem alguns acontecimentos históricos, catástrofes naturais e outras coisas que acontecem e reverberam no nosso mundo. Nas HQs, porém, a gente sempre via tudo do ponto de vista dos super-heróis ou dos super-vilões, então a gente acompanhava de perto todas as batalhas, os dramas pessoais de cada personagem e as motivações para os conflitos. Em Marvels, porém, esse ponto de vista se inverte completamente, e a gente começa a ver, então, acontecimentos clássicos do universo Marvel, como a morte da Gwen Stacy ou a perseguição dos mutantes pelos Sentinelas, a partir do ponto de vista das pessoas comuns, daqueles curiosos que se amontoam e criam uma multidão observando o que está acontecendo. Então a gente começa a ver as coisas como se fosse de baixo, e não a partir do ponto de vista privilegiado dos super-heróis. A história de Marvel se passa entre os anos de 1939 e 1974 e gira em torno do personagem Phil Sheldon, que é um fotógrafo freelancer que testemunha o surgimento do Tocha Humana e o nascimento da chamada Era dos Heróis, que o Phil chama de Maravilhas. Por isso, Marvels. Ao longo da história, diversos acontecimentos do universo Marvel vão se desenrolando, e nós vemos tudo do ponto de vista do Phil. E aí, como ele está muito vinculado à imprensa, a gente começa a entender um pouco sobre a manipulação de informação da imprensa e dos interesses dela para com os heróis. Na história a gente vê também muitas imagens de cenários devastados, porque como a gente está do ponto de vista das pessoas comuns, a gente vê os cenários após as grandes batalhas e nem sempre durante elas. Então a gente começa a se perguntar também de quem que era o carro que o Hulk arremessou no tal vilão, ou de quem que era a casa em que o vilão tal se jogou quando estava fugindo do Homem-Aranha, por exemplo. E a gente começa a entender também por que algumas pessoas sentem um certo ódio às maravilhas. Vamos agora ao nosso gráfico de riscos. Risco número 1, risco de paralisia, o risco de você travar e se embasbacar com uma arte sublime. Bom, eu vou ser obrigado a dar uma nota 10 de 10, porque Marvels é a revista que lançou a carreira do Alex Ross, que é um quadrinista incrível. Ele é extremamente premiado, ele já desenhou muitas capas de revistas e revistas icônicas, como por exemplo O Reino do Amanhã, da DC. Ele cria imagens ultra realistas e ele utilizava modelos para poder entender como que os materiais e a pele e as pessoas refletiam a luz, se comportavam com a luz, e ele tentava trazer muito isso, essa verossimilhança para as artes dele. Ele queria, por exemplo, desenhar um Tocha Humana realista, então ele tirou algumas fotos de um modelo e aí ele usou os negativos, porque ele queria ver como que a luz se comportaria num corpo que emitisse luz, né? Em que a luz estivesse vindo de dentro para fora. Marvels foi publicado em 1994, então esse caráter ultra realista começava naquela época a dar um gostinho para os fãs do que poderia ser um filme com esses personagens, como que seria trazer esses personagens para a realidade palpável. Então, como fugir um pouco desse traço mais estilizado, mais estático das HQs da época, ele tirava um pouco esse caráter ficcional dos personagens e trazia eles mais para a nossa realidade. E aí, como o Alex Ross podia usar os efeitos visuais que ele quisesse, né, nos desenhos, tem páginas que são realmente verdadeiros deleites estéticos, assim, de você ver cenas de ação muito incríveis e muito bem retratadas. É muito legal também ter contato com as publicações das revistas no Brasil, né? Então, por exemplo, na Gibiteca do Centro Cultural São Paulo, tem pra pegar essa aqui, que é uma das primeiras publicações de Marvels, que tinha essa capinha de acetato, né, esse plástico transparente, que dá muito destaque às artes das capas, né? Então eu destaco essa aqui, que é incrível, do Alex Ross, que é
o Tocha Humana e o Skyline de Nova York refletidos na pele do surfista prateado. Então é realmente um estudo de luz, sombra e reflexão muito incrível. Próximo risco, o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de revistas para completar a história e sempre ter mais coisas para ler. Eu vou dar uma nota 4 de 10. A história se fecha nas 4 revistas, né? Ela tem um início, meio e fim. E até existe uma continuação que o Kurt Busiek escreveu alguns anos depois, não é ilustrada pelo Alex Ross, que é até bacaninha, mas não é tão indispensável. Então, 4 de 10. Vamos agora ao risco de fandom, o risco de fanfics, fanarts derivados desse universo surgirem e se disseminarem pela internet. Eu vou dar uma notinha 4 de 10. Eu não achei nenhuma fanfic assim de Marvels, mas eu vou considerar como fanarts assim vários desenhos incríveis que surgem, porque muita gente fica obcecada pelo modo de desenhar do Alex Ross, que é incrível, é uma técnica maravilhosa. Então surgem imagens e desenhos de fãs muito bons e incríveis desse universo. Agora o risco de explosão. Risco de explosão eu vou dar uma nota 7 de 10. Não é um quadrinho que explode muito a sua cabeça, mas tem muitas referências e é muito legal. Você consegue enxergar diversos acontecimentos, manchetes, aparições de personagens que fazem você dar um uou, que da hora que tal personagem está aparecendo ali. Inclusive até a Lois e o Clark da DC, eles testemunham o surgimento do Tocha Humana. Isso é muito divertido, é muito interessante de ver esses personagens ali. Tem muitas imagens que são redesenhos do Alex Ross de quadros clássicos, né, das histórias da Marvel. Então é muito interessante ver também essas rimas visuais que eles criam e como eles encadeiam essas histórias, esses acontecimentos. Então dá aquela leve explodidinha na cabeça. Quanto ao risco de esmagamento, não tem como eu não dar um 10 de 10, principalmente pela experiência que eu tive ao reler Marvels agora, né? O Kurt Busiek, ele é um autor que ele deslanchou também com o Marvels, ele já venceu Eisner, já foi indicado a diversos prêmios, ele também é um grande autor. Em Marvels ele trabalha a manipulação da informação e a desestabilização das pessoas através do medo de uma maneira muito boa, que infelizmente nos atravessa muito pelo que estamos vivendo agora. O Phil Sheldon, ele se encontra, inclusive, em muitos momentos de Marvels, extremamente frustrado e desacreditado, porque ele vê a memória curta das pessoas, né? Que em um dia estão sendo salvas pelas maravilhas e algumas semanas depois já estão perseguindo-as de novo por causa das coisas que elas estão vendo e ouvindo na TV e nos jornais. Na segunda revista, subtitulada Monstros, ele faz uma metáfora com os mutantes e fala um pouco sobre intolerância. Nesse mundo, os mutantes eles são altamente perseguidos porque eles, diferente das maravilhas, eles são um passo além na evolução. Eles são a próxima etapa da evolução humana. Então, muitos pastores e políticos extremistas começam a circular informações de que os mutantes, na verdade, estão querendo ter mais direitos, estão querendo subjugar os direitos civis das pessoas comuns e não só ter igualdade de direitos, que é o que os mutantes realmente querem. E eu acho que isso nos soa muito familiar com o nosso mundo. É muito rico o modo como Kurt Busiek trabalha, porque ele traz também essa complexidade para as questões. Não é como se o Phil fosse um cara super esclarecido desde o início. Na verdade, ele tem muito medo dos mutantes e muita raiva também. Então tem até um momento em que ele joga uma pedra contra o Ciclope, porque ele tá lá, tipo, tomado por uma raiva no meio de uma multidão, assustada com os mutantes, e aí eles começam a jogar pedras neles, e os mutantes, na verdade, estavam só tentando salvar as pessoas. Eu vou destacar aqui um momento que pra mim foi o esmagamento do ano pra mim quando eu reli Marvels, que é o momento em que surgem as sentinelas, que são robôs criados por um cientista militar para perseguir e matar mutantes. Só que as sentinelas elas se viram contra os humanos também e começam a matar indiscriminadamente. Então as pessoas em pânico começam a ir às ruas e começam a se bater e a quebrar coisas e a se violentar. A verdadeira história era que as pessoas estavam amedrontadas demais. Elas andavam oprimidas por notícias sobre ameaças mutantes, conspirações secretas e sombras debaixo da cama. Elas estiveram oprimidas e se soltaram. Sim, se soltaram e começaram a quebrar coisas.
Um mês antes eu estaria com elas. Deve ter começado com um empurrão na plataforma do metrô, ou um cara olhando tempo demais pra namorada de outro. Esse cara deve ser mutante. Pau nele. Deve ter começado assim, com rompantes isolados de violência no momento em que a coisa chegou até nós. Já estavam destruindo tudo o que encontravam pela frente. No que estariam pensando? Era óbvio que ninguém estava pensando, as pessoas só estavam amedrontadas, furiosas, descontroladas. Quando acordassem na manhã seguinte, tudo pareceria apenas um sonho. Eu tinha que registrar. Tinha de mostrar para eles, para todos nós, o que fizemos em nosso pesadelo. E vamos ao nosso último risco, risco pombo correio. O risco de você sair por aí indicando essa HQ para o mundo inteiro ler. Vai uma nota 10 de 10, porque eu acho que Marvels traz um discurso muito forte de tolerância, de uma maneira relativamente leve, e traz ao universo Marvel uma dimensão muito complexa e rica, que vale muito a pena ser lida. Muitos se apaixonam pelas artes sublimes que o Dave McKean cria para as capas de Sandman. Mas como seria uma HQ inteira desenhada por esse grande artista? É o caso de Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo, desenhada pelo Dave McKean e escrita pelo Grant Morrison, que é a HQ da qual falaremos na semana que vem. Se ficou alguma dúvida a respeito de Marvels, do Kurt Busiek ou do Alex Ross, pode escrever aqui nos comentários. Escrevam também alguma curiosidade que saibam ou o que acharam da HQ. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir aqui para dar aquela ajudinha pra nós. E também se inscreve aqui no canal da Maré Geek, para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente vai lançar. Essa sexta estreia o 20 Natural, o novo programa de RPG aqui da Maré Geek. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.